Sejam bem-vindos às estradas da cidade de Montreal. Só que a gente ainda tá longe, basicamente, de ver a cidade em si, né? Primeiro porque tá longe por causa do aeroporto, que é um pouco mais afastado. Segundo porque quase não dá pra ver nada nessa montanha de neve que existe em tudo que é lugar. E como ninguém é de ferro, a gente teve que parar pra tomar um cafezinho, né? Afinal de contas, meu tio acordou cedo pra caramba. E eu já tava acordado, provavelmente ia dar umas... Não sei, mas equivalente aí umas 20 e tantas horas, assim, sem dormir direito, né? Mas com uns picos ali aqui. Nossa parada foi conhecer, pelo menos conhecer no meu caso, né? Aquele café. Pra eles é o chamado Tim Horton. Como uma espécie de Starbucks local onde você vai sentar, comer um negocinho elaborado e também tomar um cafezito americano. Eu pedi um crepe de queijo apimentado e o café americano. Mandamos pra dentro, conversando, apreciando as vistas e tudo mais, e pé na estrada de novo. Faltava um pouco menos de uma hora ainda pra poder chegar. Eu acho que eu errei quando eu falei que eram 40 minutos no total. Na verdade, eram 40 minutos a partir daqui. Nesse momento, assim, depois que a gente parou de conversar um pouco e tal, ficou mais aquela coisa de apreciar a estrada, o sono foi tomando conta de mim. E eu comecei a sentir uma exaustão. E a partir daí eu fui então adormecendo e não filmando mais nada do trajeto. Eu acordei com a gente já na cidade de Sherbrooke, assim, eu andando um pouco pelas ruas, mas ainda assim sem energia nenhuma para poder filmar as coisas. Assim que chegamos em Sherbrooke, na casa dele, eu falei com a minha tia, conversamos com todos e eu me ajeitei no quarto onde eu ficaria. Eu passei um bom tempo lá conversando com eles, ali chegando, colocando malas e tudo, cumprimentando as pessoas. E depois, enfim, teve esse momento de largar minhas coisas no canto. E esse aqui, ó, é o quartinho onde eu tava ficando. Só que eu não caí direto na cama lá. Eu fui tomar um banho primeiro pra tirar os ares do aeroporto e tudo mais, pra depois ficar aconchegado. Esse quarto ficava num porão da casa. E era muito comum lá as casas a gente usar todos esses espaços assim pra acomodar gente, acomodar coisas e tal. Então é o seguinte, tem a área principal da casa, que é a sala e cozinha. Embaixo tinha esse quarto, que foi criado ali com um ambiente que já existia, mas também tinha uma salinha ali. Porque alguém pode se hospedar ali embaixo também. O andar de cima eram mais cômodos, isolados mesmo, tinha um quarto, outro quarto, um escritório e um banheiro. Eu não investiguei muito essa parte, na verdade eu fiquei focado ali nesse começo no porão. Algo que eu errei, eu deveria ter mostrado a casa como um todo. Uma mesinha aqui com as minhas parafernálias, os meus bagulhos. Na primeiríssima gaveta do móvel tenho aqui a bolsa do meu fone e tal, as minhas luvas, outro cachecol, coisas importantes, a segunda pele, tudo por aqui. Minha mala com minhas coisas intactas, estava tudo certo, inclusive o meu joguinho. No criado mudo aqui ao meu lado nós temos meias compradas aqui no Canadá. Uma outra meia de lã, que eu usaria mais para dormir, ela é bem grossa, e meu cinto. E em cima da mesa, estes óculos, que não é exatamente o que eu planejava escolher, mas ele é um design que fica bem na minha cara. Me sinto como o agente Smith do Matrix. Certas palhaçadas eu me arrependo tanto que eu tinha que botar. Mr. Anderson. No dia seguinte... Eu tô dentro de casa no momento. Mas mesmo assim tem umas coisas interessantes que dá pra gente ver por aqui. Conforme a temperatura muda aqui no Canadá, a mudança de atitude em relação ao frio que a gente tem naturalmente e que o ambiente também tem, muda por simplesmente uma diferença de 5 graus. O que aconteceu aqui? Chão absolutamente congelado, muito diferente do que eu mostrei pra vocês ontem, onde estava pura neve, neve branquinha e simples. Por aqui, como aquela de lá. Aquela coluna aqui em cima de neve diminuiu bastante. Por quê? Porque nós chegamos a uma temperatura positiva enquanto deveria estar nevando. Isso significa que virou chuva. E então, abaixou a temperatura de novo. E toda essa água que caiu aqui, a neve anterior derreteu, caiu a água, a temperatura abaixou para negativo de novo. Então congelou, fez essa camada e no momento está positivo, bem próximo do negativo. É por isso que se cria esta camadita de gelo que está aqui. Gostaria muitíssimo de ter mostrado o amanhecer para vocês. É uma coisa meio rosa aqui. Só que como estava bem frio também, eu estava acabando de sair da cama. Eu aproveitei para deixar isto para uma outra manhã. Vamos aqui à porta da frente da casa.
Quero mostrar uma coisa que eu olhei e reparei durante algum tempo, mas não saía da cabeça, assim, o que é que eu tô vendo de diferente. E vocês conseguem perceber agora? As placas frontais dos carros simplesmente não existem. Aqui no Quebec, diz a minha tia, que eles não têm placa na frente. Eu não sei, sinceramente, eu não sei a razão disso, mas atrás eles têm. Uma outra coisa também que eu acho legal é que perto da região de Montreal, pelo menos, eu vejo espaços assim, muito mais rebaixados, prédios que tem até um limite, tem um nível máximo, então a cidade fica nivelada, é muito raso, você não tem prédios altos aqui. Outra coisa muitíssimo importante, beba muita água, muito. Ter um copo d'água do meu lado durante a noite, ainda assim, algumas horas depois de acordar, fiquei com o lábio meio rachado, então, water. Olá pra vocês. Eu tô de volta. Dessa vez caminhando aqui sozinho. Eu não saí da mesma rua, mas ela é bem comprida. E acabei de pisar numa piscina, praticamente. Durante uma meia hora não, uns 10, 15 minutos, caminhei sobre gelo. No caso eu tô usando uma minha bota nova, com um negócio que eu vou explicar na volta o que é que a gente coloca aqui embaixo. Bom, o que eu tô fazendo, eu decidi sair de casa, porque nos dias de inverno a gente, aqui, pelo menos, nos dias de inverno não, a galera tem essa coisa de talvez não sair muito, tá frio e coisa e tal. Do que eu já vi o pessoal falando, mais frio do que o próprio inverno seria se você se permitisse se isolar. E não tô falando se isolar do frio, é se isolar do contato. Se isolar de qualquer coisa que possa ter do lado de fora, porque lá fora está frio. Esta caminhada não é só para simplesmente botar a minha bota nova para trabalhar, mas é para poder ver como é que é sair, simplesmente para andar num lugar desses. Vamos aos detalhes. Caminhada no gelo, muito diferente do que caminhar na neve. É impossível com uma bota decente, boa pra caramba como essa que eu consegui por aqui, você não derrapar uma coisa dessa. É por isso que eu tô usando esse treco vermelho nela, que é, enfim, um protetor. Ele vai fincar no gelo e você vai andar como eu tô andando aqui normal. Por isso que eu tô caminhando, senão eu ia estar patinando. No momento eu tô num ponto de ônibus aqui, num lugar fechado. É, tem que tomar cuidado sentando porque tá molhado o banco e minha calça não tá preparada para me proteger disso. Posso ficar com frio nas bundas. Tem várias coisas aqui. Detalhes dos trajetos. Tem só duas linhas aqui. E aqui eu pegaria daqui para o lugar onde imagino que eu irei mais tarde. Esse lugar, Carrefour de Letry. Esse lugar parece que é um shopping center e eu poderia conseguir ver preços de coisas eletrônicas e tudo mais. Agora eu acho que eu vou continuar um pouco mais pra frente, ver o que tem pro lado de lá, porque tem uma curva aqui na rua e não sei, depois eu vou retornar porque essa luva não tá boa, tá começando a machucar meus dedinhos. No momento eu vou dar mais uma volta e vou voltar para almoçar. Concluindo esse passeio pelas ruas de Sherbrooke, ainda pegando leve, né, porque eu acho que os primeiros 2 dias assim que eu tava da viagem, eu pergunto pra você, você tá preparado pra eu te dar umas aulas sobre roupas e coisas de frio? Porque eu tenho certeza que eu não tava preparado pra dar essa aula, mas eu me arrisquei mesmo assim. Coisa número 1, dependendo do que você for fazer lá fora, isso pode impactar totalmente no que você vai usar nas suas extremidades. Estas luvinhas aqui de lã, se você tem uma dessas coisas aqui, você pode simplesmente jogar fora. Essas paradas não funcionam aqui. Falando em coisas que tem que ficar dentro da sua mão, ou dentro, e suor e tudo mais, é por aí que mora o segredo. Nós temos que ficar secos, isolados, nós não podemos ter... Para. Vamos lá, vamos fazer direito. Para ser prático, existem roupas lá que são extremamente específicas para tipos de frios diferentes. Existem lãs diferentes. Usa-se meia sintética para você proteger os pés, principalmente. E nem tudo lá é roupa grossa que te aquece e tal. Porque por causa de um princípiozinho. Você precisa de uma camada isolante nas suas roupas e tal para que você possa se aquecer. E o melhor isolante que tem é o ar.
Quando você veste uma meia extremamente grossa, uma roupa extremamente grossa, você transpira muito mais. Então a roupa umedece. E aí não se isola do frio. Aquilo que você acreditava que ia te proteger mais, na verdade, a longo prazo é o que vai te proteger menos. E aí você tem gradações de grossura e tal. Meia de lã grossa vai ser muito boa para dormir. Vai te aquecer, você vai estar aconchegado. E é isso aí. Mas para caminhar com uma bota de neve e tudo mais, é bom que a meia seja o mais fina possível e que o tecido, sim, te dê um conforto, te aqueça. Evite ficar úmido e pense sobre os espaços entre você e a roupa que evitem que você transpire bastante para que a função dela simplesmente se reverta, seja uma coisa que na verdade está te esfriando o corpo. Curiosidades aí que eu pude levantar é que existem umas roupinhas, assim, existe uma pré-luva que se coloca antes da luva, que eu não sabia que se faziam as coisas assim, e é chamado de liner. É uma luva bem fininha, tal, só para poder te ajudar, como se fosse uma meia para mão, para fazer a mesma coisa que uma meia fina faria com o seu pé dentro de uma bota. Ela é essa camada antes de você botar a luva, e isso te ajuda a te isolar. E aqui cabe eu mostrar uma coisa bem importante para vocês. Boom! Isso que vocês estão vendo aqui é uma meia de lã merino. Eu acho que ela tá até do avesso aqui, ótimo, porque eu vou mostrar para vocês como é que é essa estruturinha dela aqui, sabe? Ela tem esses pelinhos aqui soltos e tal. Fica entre o que seria uma meia de lã muito grossa e também uma meia muito fininha. Porque ainda assim tem gente que com as coisas mais finas ainda vai sentir frio. Essa aqui foi a melhor coisa pra mim, porque eu também sou meio friorento no pé e ela me ajudou muito. É uma meia com que você pode dormir também, uma excelente coisa, eu usei durante a viagem inteira. E, enfim, uso até aqui mesmo quando estou com frio, porque ela também, como é meio de caminho, serve para você poder dormir. Antes de partir, porque nós vamos fazer uma pequena viagem para um chalé, teve um dia em que eu visitei o centro da cidade. A gente foi visitando uns pequenos mercadinhos locais, porque tem muita produção local que a galera faz. Desde cervejas, temperos, carnes, queijos, você vai encontrar de tudo quanto é tipo de coisa assim nesse mercado local, que é bem fácil de você achar assim em cidades como Sherbrooke. E aí você tem a oportunidade de experimentar coisas da região. Eu acho que isso é uma coisa que acaba marcando muito os centros das cidades que são menores. Eu sempre achei uma coisa bem bacana de se ver, porque você não vai encontrar aquilo dali praticamente em outro lugar. Próximo ao centro existe um lago. É super calmo por lá e tem uma vibe de interior. Pelo menos foi assim que eu me senti. Tinha um homem de nevezinho que a pessoa fez na praça e tal, talvez tenha sido uma criança. Tirei foto com ele. Bem, por hora é isso. A gente ainda vai voltar aqui mais pra frente, mas no momento parece que aterrissamos de verdade no Canadá e eu não tive problemas encarando o frio até então. E ainda tem um bocado de coisa pra ver. No entardecer do dia seguinte, depois da gente ter feito o nosso almoço em casa mesmo e tudo mais, arrumamos todas as coisas. Na verdade já estava tudo arrumado. E a gente colocou tudo no carro para poder partir para uma região ao norte ali de Sherbrooke, onde a gente ficaria num chalé de inverno, dividindo isso tudo com uma galera de amigos dos meus familiares, de amigos do meu tio. E olha só, isso que você tá vendo é de tarde ainda, antes de 6h30. Realidade é que o inverno fica assim a partir das 4h30, que já tá escuro. Bem provável isso acontecer. A gente parou num lugar que é super comum lá, um restaurante de estrada que tem muito cara de Outback, chamado Saint-Hubert. E lá eu lasquei mesmo. Eu pedi uma cerveja preta e uma salada apimentada com um frangozinho empanado da casa. Diga-se de passagem, super bonito. Cafezito depois, porque a gente ainda ia pegar a estrada, né? E, enfim, mais uma vez, ninguém é de ferro. Nesse momento eu tô tentando não dormir, desesperadamente. Mais uns 30 minutinhos de estrada, você aguenta. Isso aqui é um chalé de inverno. Olha pra onde é que a gente tá. A gente normalmente coloca sacos de dormir aqui em cima. Essa é a minha primeira experiência fazendo esse tipo de coisa. Tem um casal que vai ficar aqui, amigo dos meus tios. E o meu tio aqui. Eu gosto dessas coisas, de detalhes. O termostato aqui é mexer dessa forma. Então a gente regula a temperatura que deve, se eu não me engano, sair pela calefação. Esse aparelho aqui, essa barra branca no chão. Pra lá é bem gigante, aí tem banheiro pra caramba e ducha, seguindo esse corredor.
Mais lá pra frente tá um pessoal falando em francês, falando em inglês. Então ainda vou conhecer a galera antes de sair filmando tudo, deixando todo mundo, sei lá, não quero deixar ninguém desconfortável. Mas nós chegamos aqui, depois dessa viagemzinha de carro, parece que vai ser um lugar muito maneiro. Temos um dia cheio pra poder aproveitar amanhã. E vai ser show de bola.